Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1 do EARTE e eu espero sinceramente que vocês gostem. Dando continuidade aí à nossa sequência de aulas de Álgebra Linear, hoje a gente vai começar a ver o capítulo 1.2 sobre sistemas lineares, sistemas de equações lineares. Bom, basicamente a gente vai definir o que são esses objetos, né? Sistemas de equações lineares, associar isso a matrizes e trabalhar esses conceitos, né? Solução de sistema, como encontrar solução, quando que o sistema tem solução, quando que não tem. Todos esses conceitos aí é o que a gente vai ver nessa aula hoje. Bom, então vamos lá. O que são sistemas de equações lineares? Então, antes de ver o que são sistemas de equações lineares, vamos definir o que é uma equação linear. Uma equação linear, basicamente, é uma equação que tem n variáveis, n mais um coeficiente, né, números reais, constantes, que determinam uma equação. Então, basicamente, uma equação linear é uma equação dessa forma, onde os termos A1, A2, AN, B são números reais, x1, x2 até xn são variáveis. Bom, a gente vai usar até 3 equações, então assim, uma equação linear de uma variável, sei lá, vou colocar aqui um exemplo, 2x igual a 1. Fala, professor, você não usou o índice. Não usei o índice porque até 3 variáveis a gente não usa índice, né? É normal a notação a gente usar x, y e z. A partir de 3 variáveis, a gente já troca as variáveis por índice. x1, x2, x3 até xn para facilitar aí a nossa manipulação. Mas é só uma questão de notação mesmo. Então, por exemplo, essa é uma equação linear. É claro que eu poderia escrever ela assim, né? 2x1 igual a 1. Essa também é uma equação linear na variável x1. Essa é uma equação linear na variável x. Um outro exemplo, a gente poderia, em duas variáveis, né? Pensar numa equação assim. Aqui, essa equação tem um termo A1 igual a 2, B igual a 1. A gente poderia pensar num outro exemplo, uma equação assim, menos 3x mais 5y igual a 0. Ou menos 3x1 mais 5x2 igual a 0. Aqui nas duas equações aqui, né, as variáveis aqui são x e y. Aqui é x1, x2, o A1 é menos 3, o A2 5 e o B igual a 0. Bom, outro exemplo agora em 3 variáveis, também a gente pode pensar em 3 variáveis, x, y e z, né? Uma equação, um outro exemplo de equação linear, sei lá. Então aqui a gente tem um outro exemplo, menos x mais y menos 5z igual a raiz de 2, ou trocando as variáveis por x1, x2, x3, essa seria uma equação linear equivalente, só com variáveis diferentes, né? E aqui o A1 seria menos 1, o A2 seria 1, o A3 seria menos 5 e B seria a raiz de 2. Essas são equações lineares. Olha, as variáveis aparecem sempre isoladas, né, com grau 1. E é uma equação desse tipo. Constante vezes uma variável, mais constante vezes a segunda variável, mais uma constante vezes uma terceira, a nésima variável igual a B. Isso aqui é a matriz 2 por 1 vezes a matriz que só tem o x, igual a matriz, pensando lá no primeiro exemplo,
Aqui tem um. No exemplo B, veja, a coisa fica assim, ó. Eu posso olhar para a matriz -3, 5, vezes o vetor, ou a matriz x, y, igual a 0. Então, essa é uma matriz 1 por 2 vezes uma matriz 2 por 1. Então, essa equação aqui, é linear, é equivalente a essa equação matricial aqui. Bom, um sistema de equações lineares é um conjunto de equações lineares. Então, a gente pode pensar num sistema de equações lineares genérico dessa forma. Você tem n variáveis, x1, x2, x3 até xn, e tem m equações. Né? Então, esse aqui é um sistema de n variáveis e m equações. E a gente pode enxergar esse sistema linear, esse conjunto de equações lineares, né, sistema linear, na forma matricial. Então, basicamente, o que a gente está perguntando, eu tenho uma matriz A, M por N, eu tenho uma matriz B, que é M por 1, e eu pergunto, qual é a matriz X que eu tenho que multiplicar por A vezes X para dar B? Então, esse é um sistema de equações lineares. É um problema de equação, só que agora não é numérico, né? Ele é um problema matricial. Pergunta, qual é a matriz X que eu tenho que colocar aqui, tal que A vezes X seja igual a B? Então, toda vez que você tiver um problema matricial dessa forma, esse problema ele é equivalente, né, a esse. Todo sistema é equivalente a uma equação matricial. Então, a todo sistema tem uma equação matricial associada e vice-versa, né? A todo problema, uma equação matricial tem um sistema associado. E aí, bom, o que a gente vai lidar agora é como resolver esse tipo de problema. Qual é o problema? Encontrar uma matriz X, tal que A vezes X é igual a B. Então, eu vou te dar uma matriz B, te dar uma matriz A e te perguntar qual existe solução, existe uma matriz X, tal que A vezes X é B, e aí tratar desse problema de várias formas possíveis, né? E aí a gente vai, a partir daí, estudar esse tipo de problema. Bom, é muito importante dizer que esse tipo de problema, ele é altamente aplicável. É um problema tem muitas aplicações e até hoje em dia se desenvolve métodos para se resolver esse tipo de problema, métodos muito complexos, né, para soluções de sistemas lineares de forma eficaz. Então, assim, é claro que eu estou falando aqui em sistemas lineares gigantescos, né, quando a gente pensa, por exemplo, numa simulação de uma extração de petróleo, por exemplo, você quer simular uma extração de petróleo. Tem muitas outras situações, né? Você vai simular qualquer coisa. Quando você vai simular alguma coisa com equações diferenciais, que envolve equações diferenciais, né? Simular eventos físicos, como choque, como movimento, essas coisas, que envolvem equações diferenciais no modelo, a solução dos problemas envolve a solução de sistemas lineares. E quanto mais preciso você quiser ser da solução, quanto mais próximo da solução você quiser, maior é o sistema linear que você precisa resolver. Então, resolver sistemas lineares é um problema ainda muito atual. Muitas pessoas ainda trabalham nesse tipo de problema, resolver sistemas lineares específicos que são absurdamente grandes. Então, desenvolver técnicas computacionais, né, para se resolver esse tipo de problema ainda é uma área de estudo em aberto na engenharia e na matemática. Tem muita gente que faz isso ainda. Naturalmente, o que é a solução de uma equação linear? Naturalmente, a solução de um sistema linear é a solução de um problema matricial, né? Porque um problema matricial está associado ao sistema e vice-versa. Então,
uma solução do sistema linear é uma matriz S, tal que A vezes S é igual a B. É isso que você quer. Bom, mas o que significa isso? Isso aqui significa que se você olhar para essa matriz S de entradas S1, S2 até Sn, né, uma matriz N por 1, dizer que essa matriz é solução dessa equação matricial ou desse conjunto de equações lineares é dizer que quando você substituir essas entradas, né, S1 até Sn, em cada uma das variáveis, todas as equações são satisfeitas ao mesmo tempo. Bom, voltando. Dizer que uma matriz, né, é solução do sistema linear é simplesmente dizer que satisfaz essa equação matricial. Mas dizer isso é equivalente a dizer que as entradas dessa matriz satisfazem cada uma das equações lineares do sistema associado. Vamos ver um exemplo aqui, olha. Imagina que eu tenho esse sistema linear. Bom, esse sisteminha linear, ele pode ser escrito da forma matricial assim, ó. Essa aqui é a matriz A. Essa aqui é a minha matriz X. E esse aqui é o meu vetor B. Essa aqui, vetor também, né? Matriz que só tem uma linha ou uma coluna, a gente vai chamar de vetor linha ou vetor coluna. E aí vocês vão se acostumando com essa linguagem, porque a gente vai falar dela bastante. Então, vejam que aqui ó, a gente não está usando x1, x2. Por quê? Porque só tem duas variáveis. Quando tem duas variáveis, a gente usa xy. Quando tem três, geralmente a gente usa xyz. Tá bom? Ah, professor, por que você não usa só uma notação? x1, x2... Bom, a gente não vai usar uma notação só, porque essa notação xy, xyz já é uma notação consagrada, principalmente no ensino básico. Então a gente, para não desconectar, né, do ensino básico também, fazer uma transição mais suave, a gente vai usar essa... Esse é um sistema linear e uma solução desse sistema eu vou colocar aqui, ele chamou de x a solução, eu vou chamar de S aqui para a gente substituir. É menos 1/3, 2/3. Isso significa, se eu colocar menos 1/3 aqui no X e 2/3 aqui no Y, essa soma tem que dar 1. Vamos lá, ó. Menos 1/3, que é o X, mais 2 vezes 2/3, quanto que dá isso? Isso aqui vai dar menos 1/3 mais 4/3, que é 1. Opa, a primeira equação é satisfeita. Isso significa que é a solução do sistema? Não, a solução do sistema tem que satisfazer todas as equações. Então, quando eu substituir esse cara, o x aqui, o y aqui, vai ficar 2 vezes menos 1/3 mais 2/3. Isso aqui é igual a 0. Opa, a segunda equação também é satisfeita. O que significa isso? Significa dizer que esse par, né, menos 1/3, 2/3, é solução desse sistema linear. Ou é solução desse sistema, ou dessa equação matricial. É equivalente a dizer que é solução do sistema linear, equivalente a dizer que é solução dessa equação matricial que está aqui. Beleza? Bom, a gente só fez uma pergunta até agora, que só respondeu, na verdade, se o cara é solução ou não. Então a gente só fez esse teste, definiu solução e testou. O cara é solução? Sim ou não? Agora começa a surgir outras perguntas. Quando um sistema linear tem solução, essa solução é única? É uma pergunta. Um sistema linear pode ter apenas duas soluções? Então a gente vai começar agora a pensar no sistema linear, no conjunto solução desse sistema, que é o conjunto de todas as matrizes que satisfazem a equação, ou o conjunto de todas as matrizes cujas entradas satisfazem cada uma das
das equações lineares, né? Os vetores. Veja, quando tiver só uma linha, só uma coluna, eu vou começar a chamar de vetor, tá? E aí vocês não façam confusão, por favor. Quando eu falar vetor, você já associa a uma matriz linha, uma matriz coluna. No caso de solução de sistemas, a gente vai estar sempre falando de matriz coluna. Olhando para a equação matricial, a única coisa que define o problema são os coeficientes, né? A matriz A e a matriz B. Então faz sentido a gente pensar em olhar para o sistema de uma forma diferente, não colocar as variáveis no sistema, associar o sistema a uma matriz apenas, chamada matriz aumentada. A gente vai olhar para a matriz aumentada de um sistema linear e essa matriz aumentada vai nos dizer como é que é o sistema. A gente vai jogar as variáveis, tirar as variáveis da notação simplesmente porque eles não agregam nada em termos de informação. Você olhando para a matriz aumentada, que eu vou definir agora, você tem a cara do sistema. Vamos olhar para cá. Como é que é a matriz aumentada? Bom, você coloca, se o sistema é AX igual a B, AX igual a B, a matriz aumentada é simplesmente a matriz que tem a matriz A mais uma coluna acrescentada por B. É assim, ó, é a matriz A colocada assim e a coluna B colocada na última coluna da matriz aumentada. Então você coloca a matriz A e a última coluna da matriz aumentada é a coluna B, ou a matriz coluna que é chamado do lado direito, né, do sistema, que está do lado direito da igualdade do sistema linear. Com essa matriz aumentada, a gente vai basicamente manipular essa matriz para encontrar a solução do sistema linear. Então, basicamente, o que a gente vai procurar fazer é o seguinte, olha, imagina que eu tenho um sistema linear e eu gostaria de encontrar um sistema linear mais fácil de resolver do que esse original, mas que tivesse o mesmo conjunto de solução. Você fala, bom, como fazer isso? E o que essa matriz tal de matriz aumentada tem a ver com isso? Bom, essa matriz aumentada é só para a gente não ficar manipulando com as variáveis. Então, vamos pensar aqui, como é que a gente faz para trocar um sistema por outro com o mesmo conjunto de solução? Bom, primeiro vamos pensar assim, qual o sistema que é mais fácil de resolver do que o outro? Por exemplo, se eu te colocar dois sistemas aqui, eu vou colocar eles assim, ó. Quando você olha para essa equação aqui, ó, veja, aqui é linha vezes coluna igual a esse cara. Quando eu igualo essa equação matricial aqui, essa linha vezes essa coluna tem que ser igual a esse cara. Isso aqui é equivalente, ó, é equivalente a y igual a zero. Então você já tem o y direto. Aí você pega esse cara e substitui na equação de cima, que é 2x mais y igual a menos 1. Como y é zero, você já tem diretamente. Aqui não, aqui você vai ter que resolver o sistema de outra forma. Você vai ter que isolar a variável numa equação, substituir na outra. Então veja, o sistema A é mais fácil de resolver do que o B. E o que está fazendo esse sistema ser mais fácil de resolver? Bom, basicamente o que está fazendo ser mais fácil é esse zero aqui, né? Então a pergunta é o seguinte, como é que a gente pode transformar esse sistema aqui num sistema dessa forma? Que tem um zero aqui também, mas sem alterar o conjunto de solução do sistema. Porque isso é transformar o sistema mais difícil de resolver num sistema mais fácil, mas com o mesmo conjunto de soluções. Você não pode alterar o conjunto de solução. Então tem umas operações que a gente pode fazer que não altera o conjunto de solução do sistema. Por que não altera? Bom, aí a gente vai ver que operações são essas e por que não altera. Por que não altera é até bastante simples, mas... que operações são essas? Bom,
Uma primeira operação que eu posso fazer é simplesmente trocar as linhas. Veja, eu vou olhar para as equações desse sistema. 2x mais y igual a 0 e menos x mais y igual a 2. Tem a mesma solução desse sistema aqui, ó. 2x mais y igual a 0 e menos 2x mais 2y igual a 4. O que eu fiz? Bom, eu simplesmente multipliquei a segunda equação aqui por 2, dos dois lados. Bom, os x e y que satisfazem essa equação e que satisfazem essa equação são os mesmos pares que satisfazem essa equação satisfazem essa e vice-versa. Bom, agora eu vou trocar, mesma coisa aqui, ó, tem o mesmo conjunto de solução desse aqui agora, ó. 2x mais y igual a 0 e 3y igual a 4. Agora o que eu fiz? Eu repeti a primeira linha e troquei essa equação aqui por essa mais essa. Bom, se um par satisfaz essa equação e satisfaz essa, certamente esse par satisfaz a soma das duas. Esse conjunto, o conjunto de solução desse sistema é o mesmo conjunto de solução desse, que é o mesmo conjunto de solução desse. Esse aqui é o original, ó. Mas esse aqui tem um conjunto de solução super fácil, que é y igual a 4/3. E aí você pega o y, substitui ali, você já tem o conjunto de solução do sistema, que é x igual a menos 4/3 dividido por 2, que é menos 2/3. Então veja, esse é um exemplozinho de como que a gente vai lidar com sistemas lineares. Basicamente, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é olhar para a matriz aumentada do sistema, operar com a matriz aumentada desse sistema para obter uma matriz que seja equivalente por linhas, a gente vai chamar a essa nova matriz, vou chamar aqui de B', mas de tal maneira que esse conjunto tem o mesmo, que esse sistema tem o mesmo conjunto de solução desse. Então é isso que a gente vai fazer, ó, mesmo conjunto de solução. Mesma solução. Só que esse aqui é muito mais fácil de se resolver. Então a nossa estratégia para resolver esse sistema vai ser essa. A gente vai transformar um sistema linear em outro sistema, muito mais fácil de resolver, porém com o mesmo conjunto de solução. Quais são as operações que a gente está permitido fazer para transformar um sistema num sistema linear equivalente? Equivalente no sentido de que tem o mesmo conjunto de solução. Bom, então vamos lá, definir. Nós vamos definir o que são operações elementares. Guardem isso porque isso é super importante. Operação elementar sobre linha de uma matriz. Então, o que são operações elementares sobre as linhas de uma matriz? Bom, basicamente é trocar duas linhas de posição. Trocar duas linhas de posição é uma operação elementar sobre linhas. Professor, mas para que você vai fazer isso? Para que você vai trocar duas linhas de posição? Porque às vezes simplesmente por trocar duas linhas de posição, o sistema já te ajuda, né, nessa tarefa de encontrar uma matriz, uma matriz aumentada, né, cujo sistema associado é mais simples de se resolver. Bom, multiplicar uma linha por uma constante diferente de zero. Então é multiplicar uma linha por toda uma linha, né? Toda uma equação por uma constante. Bom, isso aqui basicamente você pode pensar em trocar duas equações, é o item A, né? O item B aqui é multiplicar uma equação inteira por um número não nulo. Isso aqui é super importante, por um número não nulo. A outra operação elementar é
trocar uma linha por ela mais constante vezes outra linha, ou simplesmente somar a uma linha qualquer um múltiplo de outra linha. Vamos pensar nessa matriz aqui, ó. Eu posso fazer uma operação elementar nessa matriz, por exemplo, essa matriz aqui, e transformar ela nessa matriz aqui, ó. Eu fiz uma operação elementar. Qual foi a operação elementar? Multipliquei a linha 1 por 4. Professor, mas por que você fez isso? Bom, eu só fiz um exemplo, que é o exemplo do item A. O exemplo B, perdão. Bom, o que eu poderia fazer também é trocar duas linhas de posição. Isso é uma operação elementar. Ou somar uma linha um múltiplo da outra. Então, por exemplo, eu vou a essa linha aqui, eu vou somar menos a de cima. Vai ficar assim, ó, 0, 5 menos 8 menos 3, porque eu vou somar essa menos a de cima. 6 menos 12, menos 12, né? 18. Isso são chamadas operações elementares sobre matrizes. Tá certo? Agora vem um teorema que associa isso com os sistemas lineares. Vou fazer a troca de posição aqui também, só para não trocar de posição, obviamente, é simplesmente trocar as linhas de ordem. Trocar duas linhas de lugar. Porque eu troquei a linha 1 com a linha 2. Isso pode ser feito com qualquer par de linhas. Veja, essas operações elementares são feitas com qualquer par de linhas. Ok? Bom, o que diz o principal teorema dessa seção que vai permitir com que a gente resolva sistemas lineares por escalonamento? Escalonamento, o que é? É aplicar essas operações elementares para transformar essa matriz, a matriz original do sistema, numa matriz na forma escalonada, que eu vou explicar o que é. Mas são as matrizes que o sistema fica na forma mais fácil possível de se resolver, né? A forma mais fácil possível é chamada escalonada reduzida. A gente vai ver daqui a pouco, tá ok? Bom, esse teorema é o que permite fazer isso. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, olha, se você tem dois sistemas de equações lineares, ou dois sistemas matriciais, AX igual a B, CX igual a D, de tal maneira que a matriz aumentada de um sistema é obtida da matriz aumentada do outro, aplicando-se apenas uma operação elementar, então os dois sistemas têm as mesmas soluções, têm o mesmo conjunto de solução. Aí é claro, né, que se você aplica uma, tem o mesmo conjunto de solução, se você aplica depois de novo, tem o mesmo conjunto de solução, então aplicar finitas vezes esse processo, o conjunto de solução vai ser o mesmo, a consequência disso é essa. Bom, por que isso é verdade? Porque se você aplica qualquer uma dessas operações elementares, o sistema não muda o conjunto de solução. Bom, aqui ele tem duas dicas, né, para você pensar por que esse sistema o conjunto de solução é o mesmo. Ou satisfazer essa equação matricial é satisfazer um sistema linear. Satisfazer um sistema linear, ou ser solução dessa equação matricial é satisfazer um sistema linear. Satisfazer um sistema linear é satisfazer todas as equações. Cada linha dessa matriz aqui, cada linha dessa matriz aumentada corresponde a uma equação. Então veja, se você trocar duas equações de posição, vai alterar o conjunto de solução do sistema? Satisfazer a equação 1 e 2, já que tem que satisfazer todas as equações para ser solução. Satisfazer 1 e 2 é diferente de satisfazer a equação 2 e também a 1. Trocar as equações de ordem, obviamente, não altera o conjunto de solução do sistema. Trocar a posição das equações, né? Porque tem que satisfazer todas. Para ser solução, tem que satisfazer todas.
Então mudar a ordem não vai alterar o conjunto de solução, obviamente. Bom, multiplicar uma linha toda por um número diferente de zero, por uma constante diferente de zero. Bom, obviamente, se você multiplicar uma equação inteira dos dois lados pelo mesmo número, pelo mesmo número não nulo, né? É importante dizer isso, diferente de zero, o conjunto de solução da equação original também vai ser o conjunto de solução da equação multiplicada por esse número e vice-versa. Porque basta colocar em evidência e simplificar, né? Então isso também é muito simples. A única questão assim um pouco mais complicada é por que se você somar uma linha a um múltiplo escalar da outra linha, isso também não altera o conjunto de solução. Mas assim, seja aí a linha I de A. Vou aplicar apenas uma operação elementar na A. Vai ficar assim, ó, A1, A2, AI mais lambda AJ, AM. Essa é a minha matriz C. E aí, nesse caso, quem vai ser o D? Bom, como eu apliquei essa operação elementar na linha, no D vai acontecer a mesma coisa, né? Vai ficar assim, ó. O D vai ser o B1, B2, o BI vai virar BI mais lambda BJ. E aqui vai virar BM. Bom, agora o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos ver que se S satisfaz isso, S também satisfaz esse sistema. Qual sistema? É o sistema. Se AS é igual a B, isso aqui implica que CS é igual a D. Bom, mas isso é super simples, né? Porque o A vezes S, o que vai dar o A vezes S? O que é o C vezes S? C vezes S vai ser A1 vezes S, A2 vezes S, AI mais lambda AJ vezes S, AM vezes S. Mas isso aqui é igual a... Bom, se isso aqui é satisfeito, A1 vezes S é B1. E cada linha é satisfeita, A2 vezes S é B2. AI vezes S, pensando aqui na distributiva que a gente aprendeu na aula passada, AI vezes S é BI mais lambda BJ, que é o AJ vezes S. E aqui vai dar o BM. Mas isso aqui é o D. Então, se satisfaz a x igual a b, ou seja, se A vezes S é igual a B, então C vezes S também é igual a D. Então, satisfazer essa implica em satisfazer essa. Bom, para fazer a volta, é só você agora trocar a linha I de C por ela menos lambda AJ. Então, se você aplicar essa mesma operação na C, você vai obter a A. Então, satisfazer essa vai implicar em satisfazer a nova C, que é trocar a linha C. Então, se você pegar a A, quem é a A? A A é C1. Opa. A A pode ser obtida assim, ó. É a linha 1 de C, a linha 2 de C, porque a linha 1, a linha 2 é tudo igual. A linha I de C menos lambda vezes a linha J de C até a linha M. Até a linha M. Bom, mas satisfazer essa, então vai implicar em satisfazer a x igual a b também, pelo mesmo motivo, a mesma conta. Então essa demonstração é feita com essa ideia, né? Bom, resumindo a ópera, como é que fica essa coisa?
A questão é o seguinte, olha, você aplicar operações elementares sobre a matriz aumentada do sistema não altera o conjunto de solução do sistema. Então anotem aí. Aplicar operações elementares sobre a matriz aumentada do sistema não altera o conjunto de solução do sistema. Essa é a mensagem. Esse método de aplicar matrizes elementares, ou de aplicar operações elementares sobre as matrizes, para se reduzir o sistema de equações a um sistema mais fácil, né, de se resolver, é chamado método de Gauss-Jordan. Dois sistemas com o mesmo conjunto de solução são chamados sistemas equivalentes. Bom, isso é muito importante porque a gente vai começar a falar coisas assim agora. Esse sistema, essa matriz é equivalente a essa, que é equivalente a essa, que é equivalente. Quando a gente está falando de sistema de matrizes equivalentes, matrizes aumentadas equivalentes, é o que uma é obtida da outra a partir de operações elementares. Né? Então, você vai fazendo operações elementares sobre as linhas e obtendo matrizes equivalentes, que na verdade são matrizes, quando a gente pensar em matriz aumentada, são matrizes aumentadas associadas a sistemas equivalentes, sistemas que têm o mesmo conjunto solução. Então, agora nós vamos definir o que é uma matriz na forma escalonada. O que é a forma escalonada? Como eu disse, é aquela forma cujo sistema associado a essa matriz é mais fácil de resolver. A forma escalonada reduzida é o mais fácil possível de se resolver. É a forma que você gostaria de ter todos os sistemas. Então o que a gente vai fazer é definir o que é essa forma, tal forma escalonada reduzida. Eu vou explicar o que é isso e depois a gente vai aprender a aplicar um algoritmo, né, para aplicar as operações elementares e sair de uma matriz qualquer para uma matriz escalonada na forma escalonada reduzida. Então, esse é o nosso objetivo a partir de agora. Beleza? Então, vamos nessa. Vamos definir o que são matrizes escalonada reduzida. O que são matrizes escalonadas reduzidas? Uma matriz M por N é escalonada reduzida, ou está na forma escalonada reduzida, se satisfaz cada uma das condições. Bom, vamos lá. Qual é a primeira condição? Todas as linhas que são nulas estão abaixo das linhas não nulas. Então, quer dizer, você não pode ter linhas nulas no meio da matriz. Todas as linhas que são nulas, elas estão lá nas últimas linhas. A primeira condição é essa. Você fala, professor, para que vai ter matriz com linha nula? A princípio, ninguém constrói um sistema com uma matriz nula, ou com uma linha nula, porque dizer que uma linha é nula é dizer que todos os pares satisfazem aquela equação. Não faz muito sentido colocar num sistema de equações uma equação com os coeficientes todos nulos. Então faz sentido falar isso? Bom, a princípio não, mas quando você começar a operar com as linhas, pode ser que apareça uma linha nula. Aí o que você vai fazer? Bom, se você quiser a matriz na forma escalonada reduzida, você começou a escalonar, que é aplicar operações elementares para obter a forma escalonada reduzida. Pode aparecer que, pode acontecer de surgir ali no meio uma linha nula. Aí o que você tem que fazer? Aplicar a operação elementar, trocar linhas para jogar essas linhas nulas para o final da matriz. Beleza? Então a primeira condição é, se tiver linha nula, elas aparecem abaixo das linhas não nulas. É a primeira condição. O pivô de uma linha, o que é o pivô de uma linha? É o primeiro elemento não nulo da linha. O primeiro elemento não nulo da linha é sempre igual a 1, da esquerda para a direita. Então você olha para a linha, começa lá. O primeiro elemento diferente de 0 dessa linha tem que ser 1. O pivô é o primeiro elemento não nulo. Se esse cara for 1, então, quer dizer, isso é mais uma condição para ela estar na forma escalonada reduzida. A primeira condição é não tem linhas nulas
acima de linhas não nulas. A segunda condição é o primeiro elemento não nulo de cada linha é sempre igual a 1. Essa é uma condição trivial, né? A outra condição, qual é? Bom, esse primeiro elemento não nulo de cada linha ocorre sempre à direita do primeiro elemento não nulo da linha acima dele. Sempre à direita. Então vamos lá. Você começou a escalonar, aí achou o primeiro elemento não nulo, ele é igual a 1. Aí você passa para a linha de baixo, para tornar zero todos os caras até aquele elemento, até aquela coluna. Por quê? Porque já estou dizendo qual é o algoritmo, né? Por quê? Para estar na forma escalonada, o primeiro elemento não nulo da linha de baixo tem que estar à direita do primeiro elemento não nulo da linha acima dele, de todas as linhas acima dele. Senão não está na forma escalonada reduzida. Tá certo? Bom, o primeiro elemento não nulo de cada linha aparece sempre à direita do primeiro elemento não nulo da linha acima. E aí, bom, por consequência de todas as linhas acima dela. A quarta e última condição qual é? Se uma coluna contém um pivô, todos os outros elementos dessa coluna são zero. Isso para estar na forma escalonada reduzida. O que significa estar na forma escalonada reduzida? Vamos lá, de novo. 4 condições. Primeira delas, as linhas não nulas aparecem por último. Primeira condição, né? Segunda condição, os pivôs são todos iguais a 1. Os pivôs são todos iguais a 1. A segunda condição, a terceira condição, os pivôs sempre aparecem à direita dos pivôs das linhas de cima. Os pivôs aparecem sempre à direita dos pivôs da linha de cima. Sempre à direita. E a última condição é que se uma coluna tem pivô, todos os outros elementos dessa coluna são zero. Então são essas 4 condições. Bom, isso é para estar na forma escalonada reduzida, que é a forma mais simples possível no caso, por exemplo, de um sistema linear. É a forma mais simples possível. Você já obtém a solução imediatamente. E aí eu vou mostrar uns exemplos aqui, por que você já obtém a solução imediatamente. Também já vou dizer, né? Essas condições dão uma forma escalonada reduzida. Se você tiver só as condições A e C, ou seja, todas as linhas não nulas aparecem por último, e toda linha que tiver pivô, o pivô está à direita das linhas de cima, a gente diz que a matriz está na forma escalonada. Não é a forma escalonada reduzida, que é a mais simples possível, mas já está na forma escalonada, que já é muito mais fácil de se resolver um sistema na forma escalonada do que na forma original. Bom, vamos ver uns exemplos aí então do que é a forma escalonada reduzida. Então o primeiro exemplo que a gente tem aí é o seguinte, olha, você tem as matrizes e a gente vai ver quais matrizes estão na forma escalonada reduzida e apenas na forma escalonada, mas não escalonada reduzida. Olha, essa matriz aqui, é chamada matriz identidade, está na forma escalonada reduzida. Por quê? Ela tem linhas nulas? Não tem linha nula. Bom, se não tem linha nula, o item A já é satisfeito, né? Não havendo linhas nulas, o item A é automaticamente satisfeito. Bom, o segundo, todos os pivôs são iguais a 1? Bom, o primeiro elemento não nulo dessa linha é 1, o primeiro elemento não nulo dessa linha é 1, o primeiro elemento não nulo dessa linha é 1. Beleza, segunda condição satisfeita. O pivô de cada linha, né? Aqui é o pivô da primeira linha, aqui é o pivô da segunda linha, aqui é o pivô da terceira linha. Tá sempre, o pivô da linha de baixo está sempre à direita do pivô da linha de cima, ó. Sempre à direita. Sempre à direita.
Então essa matriz aqui está na forma escalonada reduzida. Matriz identidade já é a forma mais simples possível de uma matriz, né? Forma escalonada reduzida. Bom, vamos ver essa segunda matriz aqui. Tem linha nula? Tem linha nula. Aparece embaixo de todas as não nulas? Sim, não tem linha nula no meio. Todas as linhas nulas estão no final, né? Estão por último. Beleza. Segundo item. Os pivôs das linhas são sempre iguais a 1? Bom, qual é o pivô dessa linha? O primeiro elemento não nulo, 1. Primeiro elemento não nulo dessa segunda linha, 1. Então, beleza. E essa linha? Bom, essa linha não tem elemento não nulo, o item B é satisfeito, né? É o primeiro elemento não nulo. Não havendo elementos não nulos, o item B é satisfeito. O pivô de cada linha não nula ocorre à direita do pivô da linha anterior? Sim, à direita. Né? O pivô da linha 1 está aqui, o pivô da linha 2 está à direita. Professor, não é imediatamente à direita? Não, pode ser lá longe. Basta que esteja à direita. Né? Basta que esteja à direita. Beleza. E por fim, se uma coluna tem pivô, todos os elementos. Se uma coluna contém um pivô, todos os outros elementos dessa coluna são iguais a 0. Sim, aqui Essa coluna tem pivô, todo mundo é 0. Essa coluna tem pivô, todo mundo abaixo, os outros elementos são 0. Então, essas duas matrizes aqui, essa aqui também satisfaz o item D, né? Eu não falei, mas satisfaz o item D. Essas duas matrizes estão na forma escalonada reduzida. Bom, e essa matriz aqui, ela está na forma escalonada reduzida? Não. Por quê? Qual é o item que ela não satisfaz? Ela não satisfaz o B, porque esse cara aqui não é 1. E também não satisfaz o D, porque essa linha tem pivô, né? E os elementos acima do pivô são... Esse cara aqui também não é 0. Esse cara aqui também não é 0. Então, não satisfaz nem B, nem D. Então, essa matriz aqui, ela... Mas satisfaz A? Satisfaz A. Todas as linhas não nulas ocorrem abaixo das não nulas. Como ela não tem linhas nulas, né? Então ela satisfaz A. Satisfaz C? Sim. O pivô de cada linha ocorre sempre à direita do pivô da linha anterior. Então ela não satisfaz qual? Não satisfaz B e D. Não satisfaz B e D, está na forma escalonada. Mas não é escalonada reduzida. A mesma coisa ocorre aqui, Todas as linhas não nulas aparecem ao final e o pivô da linha está sempre à direita do pivô da linha anterior. Então isso já está na forma escalonada. Está na forma escalonada reduzida? Não, porque esse pivô aqui não é 1. Para resolver sistemas lineares, o que a gente vai fazer é obter a forma escalonada, porque ela já é o suficiente para a gente ter a solução do sistema de forma simples. Você continuar operando para obter a forma escalonada reduzida dá mais trabalho do que obter a solução do sistema a partir da forma escalonada, então a gente vai parar na forma escalonada, mas a forma escalonada reduzida ela é útil também para outras coisas. Ok? Bom, vamos ver um exemplo então agora. E aí é super importante. Eu vou fazer uma pausa aqui para falar que saber escalonar matriz é fundamental para aprovação nesse curso. Não só isso, para você lidar com os conceitos de álgebra linear, fazer as contas, calcular as coisas, é necessário saber escalonar. Então prestem atenção, façam bastante exemplos, não deixem de aprender, porque essa é a etapa crucial, né? A etapa principal aí desse curso. É necessário aprender a escalonar. Okay? Não é suficiente, né? Não vou dizer que se você
souber escalonar, você já está pronto, né? Já sabe tudo de álgebra linear. Não. Mas se você não souber escalonar, dificilmente você vai conseguir operar os outros conceitos de álgebra linear. Então, esse sistema linear, x mais 3y mais 13z igual a 9. Veja, pessoal, aqui só tem três incógnitas, né? 3 variáveis, ele está usando x, y, z. Então, isso não é um problema, né? A matriz aumentada desse sistema é essa, ó. 1 vezes x mais 3 vezes y mais 13 vezes z, 9. 0 vezes x mais 1 vezes y mais 5 vezes z igual a 2. Ó. 0, 1, 5. 0 vezes x menos 2 vezes y menos 10 vezes z igual a menos 8. Então essa é a matriz aumentada desse sistema. Super importante você saber fazer a associação sistema-matriz aumentada e também fazer o escalonamento. Então vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero fazer operações elementares nessa matriz para obter uma matriz na forma escalonada. De novo, eu tenho essa matriz aumentada. Qual é meu objetivo? Fazer operações elementares. E por que eu quero obter a forma escalonada? Bom, porque a forma escalonada, ela elimina variáveis das linhas que estão abaixo. É assim, ó. A primeira linha pode ter muitas variáveis, mas a segunda linha tem que ter pelo menos uma a menos. Por quê? Porque o pivô caminhou para a direita. A terceira linha tem que ter pelo menos 2 variáveis a menos. E assim você vai eliminando variáveis. Então, na forma escalonada, as linhas, à medida que você vai andando no sistema, as linhas vão tendo cada vez menos variáveis. Por isso, o sistema fica muito mais fácil de resolver. Isso é chamado eliminação gaussiana, que é eliminação de variáveis, né? Por isso é eliminação gaussiana. Você vai eliminando variáveis à medida que você vai aplicando as operações elementares. Quando o pivô anda para a direita, o pivô andar para a direita, né? Quando você faz essa operação elementar e o pivô vai para a direita, significa que você eliminou as variáveis até aquele pivô, naquela equação, né? Então esse é o objetivo dessa parte da aula, do curso. Bom, veja, aqui nessas duas equações eu já não tenho nessas duas equações aqui, ó, a variável x. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma operação elementar nessa linha para eliminar a variável y. Eu quero eliminar esse cara aqui, ó. Bom, como que a gente faz isso? Eu vou olhar para essa matriz aumentada e aí eu vou trocar, eu vou manter a linha 1, vou fazer a conta aqui. Vou manter a linha 1. Vou manter a linha 2. E na linha 3, eu vou somar ela com 2 vezes a linha 2. Vai ficar assim, ó, 0 mais 2 vezes 0. Menos 2 mais 2 vezes 1, 0. Menos 10 mais 2 vezes 5, 0. 0. E menos 8 mais 2 vezes 4, menos 4. Essa matriz aqui, ó, já está na forma escalonada, mas não está na forma escalonada reduzida. Por que ela está na forma escalonada? Bom, as linhas nulas aparecem sempre por último, quer dizer, não tem linha nula. Mas o que? Toda linha que tem pivô, o pivô está à direita do pivô da linha de cima. Então, essa linha tem pivô, essa linha tem pivô, está à direita, essa linha tem pivô, está à direita. Qual é o sistema associado a essa matriz aqui? Vai ser, vou fazer tudo, só para não... x mais 3y mais 13z igual a 9.
y mais 5z igual a 2. E aqui é 0 igual a menos 4. Seria 0 vezes x mais 0 vezes y mais 0 vezes z igual a menos 4. Aqui para dar a solução das três equações ao mesmo tempo, porque não tem nenhuma trinca solução da terceira equação. Esse sistema não tem solução. Bom, é fácil ver que esse sistema não tem solução, olhando para ele? Não, mas é super fácil ver que esse sistema, né, o sistema associado, a gente vai usar essa notação aqui, ó. Essa notação aqui significa que essa matriz é equivalente por linhas a essa. Ou seja, eu fiz uma operação elementar por linha, saí dessa e obtive essa. E qual foi a operação? A gente pode dizer aqui. Saiu a linha 3 e entrou a linha 3 menos ou mais 2 vezes a linha 2. Qual é o recado? O recado é o seguinte, olha, a gente precisa entender como transformar, né? Como associar matriz aumentada e sistema linear, associar matriz a sistema, aprender a escalonar matriz, para quê? Para se discutir solução do sistema a partir da forma escalonada da matriz aumentada do sistema linear. Esse é o recado até agora, que é super importante. Se você chegou até aqui e não entendeu o recado, volte à aula, se concentra, pergunta se precisar, né? Tire sua dúvida, porque isso aqui é super importante.